Quando Gabriel Tavares abriu a porta da sua mansão, naquela véspera de Natal, não esperava encontrar o que encontrou. A empregada doméstica, aquela moça quieta, que trabalhava para ele havia 7 meses, correu em direção a ele com os olhos muito abertos. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela colocou as mãos na sua boca, aquelas mãos cobertas de luvas de borracha amarelas, e sussurrou algo que lhe gelou o sangue. Disse para ele ficar quieto, para não fazer barulho. Disse que se ele falasse, arruinaria tudo. Gabriel Tavares tinha 58 anos e uma fortuna de 650 milhões de euros. Ninguém lhe dizia o que fazer. Ninguém ousava tocá-lo sem permissão. Mas aquela moça com as luvas amarelas estava fazendo ele calar como se fosse uma criança. E o mais estranho era que ele estava obedecendo, porque nos olhos dela viu algo que não via há anos. Medo, mas não medo por ela mesma, medo por ele. E o que descobriu nos minutos seguintes mudou para sempre o modo como via o Natal, a sua família e, sobretudo, a si mesmo. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Gabriel Tavares não deveria ter estado em casa naquela noite. Tinha um jantar de negócios no Porto, um daqueles jantares tediosos com investidores árabes que só falavam de números e porcentagens. Mas no último minuto, a reunião tinha sido cancelada. Houve um problema com o voo dos investidores privados, disseram. Se veriam depois das férias. Gabriel tinha decidido retornar a Coimbra sem contar para ninguém. Queria fazer uma surpresa para a família. Afinal, era véspera de Natal. E ele nunca passou a véspera de Natal em casa. Havia sempre um negócio para fechar, um contrato para assinar, uma reunião que não podia esperar. Aos 58 anos, Gabriel Tavares era um dos empresários mais ricos de Portugal. Tinha construído um império no setor imobiliário. Era dono de empresas em 17 países e seu nome aparecia regularmente nas listas de bilionários portugueses. Tinha uma mansão nos arredores de Coimbra que valia 32 milhões de euros, 4 filhos que estudavam nas melhores universidades do mundo e uma esposa que tinha conhecido 35 anos antes, quando ele não tinha nada e ela era a única que acreditava nele. Mas Gabriel sabia que algo tinha se quebrado no caminho. Os filhos já não ligavam, exceto para pedir dinheiro. Sua esposa Helena dormia em um quarto separado havia 9 anos. A mansão estava sempre silenciosa, mesmo quando estava cheia de gente. Era como se todos vivessem vidas paralelas sob o mesmo teto, sem se cruzarem nunca de verdade. Gabriel se lembrava quando as coisas eram diferentes, quando as crianças eram pequenas e corriam pelos corredores, quando Helena ria das suas piadas bobas, quando o Natal significava caos e felicidade em vez de formalidade e silêncio. Não sabia exatamente quando tudo tinha mudado. Tinha acontecido lentamente, como uma doença que se desenvolve sem sintomas até que é tarde demais. Primeiro tinha perdido os jantares em família porque tinha reuniões importantes. Depois tinha perdido os aniversários dos filhos porque estava em viagem de negócios. Depois tinha perdido os primeiros passos deles, as primeiras palavras, as primeiras decepções. E em algum momento, sem que ele percebesse, tinha perdido a própria família. Naquela noite, Gabriel tinha chegado à mansão às 7 da noite. Seu motorista o tinha deixado no portão. Como sempre, ele tinha atravessado o caminho de entrada, olhando as luzes de Natal que decoravam os jardins. Helena tinha mandado instalar milhares de luzes naquele ano, como em cada ano. Dizia que queria que a casa parecesse mágica. Gabriel pensava que ela tentava preencher com luzes o vazio que sentia por dentro. Tinha aberto a porta de entrada e entrado. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente havia pelo menos o barulho da televisão ou a música que Helena escutava enquanto lia. Mas naquela noite, nada, só silêncio. E então ela apareceu. Mariana, a nova empregada doméstica,
Uma moça de 31 anos com o cabelo escuro, preso em um rabo de cavalo e uns olhos de um verde intenso. Trabalhava para eles havia 7 meses e Gabriel mal a conhecia. Só sabia que vinha de Évora, que era muito reservada e que fazia seu trabalho sem reclamar nunca. Mas naquela noite, Mariana não parecia a empregada silenciosa que ele conhecia. Tinha corrido em direção a ele com uma expressão que nunca tinha visto nela. Antes que ele pudesse dizer boa noite, ela tinha colocado as mãos na boca dele, essas mãos cobertas com luvas amarelas de borracha, ainda úmidas do trabalho que estava fazendo. Gabriel tinha ficado paralisado. Mariana tinha sussurrado para ele se calar, não fazer barulho, segui-la sem dizer uma palavra. Gabriel tinha querido protestar. Quem essa moça pensava que era? Como se atrevia a tocá-lo? Mas algo nos olhos dela o tinha detido. Havia urgência naquele olhar. Havia medo, mas não o tipo de medo que se sente quando se fez algo errado. Era o medo de quem está tentando proteger alguém. E assim Gabriel tinha acenado em silêncio e a tinha seguido. Mariana o guiou pelo corredor lateral, o que levava à cozinha de serviço. Gabriel não entendia o que estava acontecendo. Sua mente buscava explicações racionais. Talvez houvesse ladrões na casa. Talvez alguém estivesse em perigo. Mas então, por que Mariana não tinha ligado para a polícia? Quando chegaram à porta da cozinha, Mariana parou, virou-se para ele e finalmente falou, sempre sussurrando. Disse que tinha que mostrar algo para ele. Disse que se ele arruinasse tudo, nunca se perdoaria. E então abriu a porta da cozinha. Gabriel olhou para dentro e o que viu cortou sua respiração. A cozinha estava cheia de gente, mas não gente qualquer. Estavam seus 4 filhos. Rodrigo, o mais velho, que estudava administração de empresas em Londres. Teresa, a segunda, que fazia direito em Nova York. Os gêmeos Pedro e Lucas, que estavam no 2º ano de arquitetura em Barcelona. Estava sua esposa Helena com um avental de cozinha que não usava havia anos. Estava sua mãe, que tinha 87 anos e que ele não via havia 11 meses, porque ela morava no Algarve e ele nunca encontrava tempo para ir visitá-la. Estava seu irmão Henrique, com quem tinha discutido 7 anos antes e com quem já não falava. E estavam todos cozinhando juntos. Rodrigo estava amassando algo que parecia massa para rissóis. Teresa estava preparando um ensopado com a ajuda da avó. Os gêmeos estavam pondo a mesa com um cuidado que Gabriel nunca tinha visto neles. Helena estava dando instruções a todos, rindo como não fazia havia anos. Gabriel ficou na soleira, incapaz de se mover. Mariana explicou tudo sussurrando. Disse que tinha sido ideia dela, que 7 semanas antes tinha ouvido a senhora Helena chorar no quarto dela à noite, que tinha se aproximado para perguntar se estava tudo bem. E a senhora tinha contado tudo. Tinha contado que o marido nunca estava presente, que os filhos não voltavam nunca para casa, que o Natal naquela mansão tinha se transformado em uma formalidade vazia, um jantar com catering onde ninguém falava de verdade. Mariana tinha perguntado se ela já tinha tentado alguma vez organizar algo diferente. Helena tinha respondido que não sabia como fazer isso, que os filhos tinham suas vidas, que Gabriel sempre tinha um compromisso. E assim, Mariana tinha tomado as rédeas. Tinha contatado os filhos um por um, às escondidas. Tinha descoberto que eles também sentiam falta de uma família de verdade, mas que não sabiam como dizer isso. Tinha organizado tudo em segredo, convencendo-os a voltar todos para a véspera de Natal, a cozinhar juntos como faziam quando eram pequenos, a surpreender o pai com um jantar caseiro em vez do habitual catering frio e impessoal. Explicou também como tinha conseguido. Disse que tinha que convencer Rodrigo de que valia a pena, porque ele estava chateado com o pai por todos os aniversários perdidos. Disse que Teresa tinha chorado ao telefone quando tinha entendido que alguém se preocupava de verdade em reunir a família. Disse que os gêmeos tinham dito sim imediatamente, porque era o que sempre tinham esperado, mas nunca tinham se atrevido a pedir.
Disse que a avó tinha pegado o primeiro avião disponível de Faro, apesar de ter medo de voar. Disse que Henrique tinha hesitado durante uma semana antes de aceitar, porque tinha medo da rejeição de Gabriel. A única coisa que não tinha previsto era que Gabriel voltaria antes do tempo. Por isso o tinha silenciado. Por isso tinha pedido que não arruinasse a surpresa. Gabriel olhou para Mariana com olhos novos. Essa moça que ele mal notava, essa empregada que considerava parte da mobília, tinha feito em 7 semanas o que ele não tinha conseguido fazer em 15 anos. Tinha reunido sua família. Gabriel entrou na cozinha e todos se viraram. Por um momento, houve silêncio. Seus filhos o olhavam como se não soubessem o que esperar. Sua esposa tinha lágrimas nos olhos. Sua mãe sorria com aquele sorriso que ele lembrava da infância, aquele que dizia que tudo ia ficar bem. Seu irmão Henrique foi o primeiro a falar. Disse só uma palavra. Disse olá. Era a primeira palavra que trocavam em 7 anos. Gabriel sentiu algo derreter dentro dele, algo que tinha estado congelado por tempo demais. Olhou para seus filhos, que tinham as mãos manchadas de farinha, para sua esposa, que usava o avental da avó, a mesa posta com a louça dos domingos que nunca usavam. E pela primeira vez em anos, Gabriel Tavares não sabia o que dizer. Foi Pedro, um dos gêmeos, quem quebrou o gelo. Aproximou-se do pai e colocou na mão dele um avental. Era o avental azul que Gabriel usava quando as crianças eram pequenas e ele cozinhava com elas aos domingos. Não o via havia pelo menos 21 anos. Pensava que tinham jogado fora. Pedro disse que a avó tinha guardado, que tinha trazido do Algarve expressamente para aquela noite. Gabriel olhou aquele avental gasto e se lembrou. Lembrou dos domingos em que ele e as crianças preparavam arroz de polvo juntos, sujando toda a cozinha e fazendo a cozinheira ficar brava. Lembrou das risadas, do caos, da felicidade simples de estar juntos. Lembrou quando ser pai significava estar presente, não só pagar as contas. Vestiu o avental e perguntou o que podia fazer. Naquela noite, Gabriel Tavares, o multimilionário que jantava com ministros e presidentes de empresas, aprendeu de novo a fazer rissóis caseiros. Sua mãe ensinou como se fazia o recheio com a paciência que só as avós sabem ter. Seus filhos zombaram dele por como cortava os legumes, grandes demais, irregulares demais. Sua esposa colocou uma mão nas costas dele ao passar, um gesto tão natural e tão raro que ele quase se assustou. Mariana observava tudo da soleira com um sorriso discreto. Em um momento, Gabriel a chamou. Disse para ela entrar, se juntar a eles. Mariana hesitou. Disse que não era o lugar dela, que era só a empregada. Mas Helena insistiu. Disse que sem ela aquela noite nunca teria existido. Disse que ela fazia parte da família. Mariana entrou na cozinha e alguém colocou um avental nas mãos dela. Naquela noite, jantaram todos juntos ao redor da grande mesa da cozinha, não no salão de jantar formal, onde normalmente consumiam as refeições em silêncio. Comeram rissóis caseiros, bacalhau à Brás preparado pela avó, doces que as crianças tinham tentado fazer seguindo receitas encontradas na internet. Não foi um jantar perfeito. Os rissóis estavam um pouco gordurosos, o bacalhau um pouco salgado. Os doces não tinham saído como nas fotos. Mas ninguém reclamou porque pela primeira vez em anos aquela mesa estava cheia de risadas, de memórias, de conversas de verdade. Gabriel olhou para sua família e se deu conta de quanto tinha perdido. Tinha perdido anos dessas noites, anos de comida caseira, de risadas na cozinha, de conversas que não tratavam de negócios ou dinheiro. Tinha perdido a possibilidade de ver seus filhos crescerem de verdade, de estar presente nos momentos importantes, de construir memórias que durariam para sempre. Rodrigo, em um momento da noite, contou que, quando era criança, esperava cada noite o pai voltar para casa. Sentava na janela e olhava o caminho de entrada, esperando ver as luzes do carro. Mas quase sempre dormia antes de Gabriel chegar.
Gabriel tinha sentido o coração se partir com essas palavras. Está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Nunca tinha sabido disso. Ninguém nunca tinha lhe dito. Depois do jantar, enquanto os outros recolhiam, Gabriel saiu para o jardim. Precisava de ar. Precisava processar o que estava acontecendo. Sentou no banco sob a grande oliveira, aquela que Helena tinha plantado quando se mudaram para aquela mansão 30 anos antes. Não levou só 8 minutos quando seu irmão Henrique o alcançou. Os dois homens ficaram sentados em silêncio por um tempo. Olhavam as luzes de Natal que brilhavam no jardim. Escutavam as risadas que vinham da cozinha. Depois Henrique falou. Disse que tinha se arrependido daquela discussão de 7 anos antes. Disse que tinha sido um idiota, que tinha deixado o orgulho arruinar a relação com o único irmão que tinha. Disse que nesses 7 anos tinha pensado muitas vezes em ligar, em se desculpar, mas que nunca tinha encontrado a coragem. Gabriel o olhou. Queria dizer que ele também tinha se enganado, que ele também poderia ter dado o primeiro passo, mas as palavras não saíam. Henrique continuou. Disse que quando a empregada o tinha ligado 7 semanas antes, no início tinha pensado que era uma brincadeira. Quem era essa moça que ligava para organizar um Natal em família? Por que deveria escutá-la? Mas depois ela tinha dito algo que o tinha impactado. Tinha dito que a vida era curta demais para desperdiçá-la com orgulho. Tinha dito que Gabriel falava dele com frequência, que apesar da discussão, apesar do silêncio, sentia falta do irmão. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era verdade. Sentia falta de Henrique cada dia, mas ele era orgulhoso demais para admitir. Os dois irmãos se abraçaram sob as estrelas da véspera de Natal. Pela primeira vez em 7 anos, Gabriel sentiu que tinha recuperado uma parte de si mesmo que acreditava perdida. Quando voltaram para dentro da casa, encontraram Helena sentada sozinha na sala. As crianças tinham ido arrumar seus quartos. A avó tinha se retirado para descansar. Mariana estava terminando de limpar a cozinha. Gabriel sentou junto à esposa. Helena tinha os olhos brilhantes. Disse que não lembrava a última vez que tinham passado uma véspera de Natal assim. Disse que aquela moça, Mariana, tinha devolvido algo que pensava ter perdido para sempre. Gabriel pegou a mão dela. Era a primeira vez em anos que a tocava com intenção, não por acaso ou por costume. Pediu perdão. Disse que sabia que tinha estado ausente, que sabia que tinha colocado o trabalho à frente de tudo. Disse que não sabia se podia mudar, mas que queria tentar. Helena o olhou com os mesmos olhos com que o olhava 35 anos antes, quando ele era um rapaz sem dinheiro, mas cheio de sonhos, e ela era a única que acreditava nele. Disse que ainda o amava, que nunca tinha deixado de amá-lo, que só tinha deixado de esperar. Se abraçaram na sala iluminada pelas luzes da árvore de Natal, e Gabriel pensou que talvez não fosse tarde demais. No dia de Natal, depois do almoço, Gabriel encontrou Mariana no jardim. Estava sentada no mesmo banco onde ele tinha se sentado na noite anterior. Olhava o céu cinza de dezembro com uma expressão pensativa. Gabriel perguntou se podia sentar ao lado dela. Mariana acenou que sim. Por um tempo ficaram em silêncio. Depois Gabriel perguntou por quê. Por que tinha feito tudo isso? Por que tinha se dado ao trabalho de reunir uma família que não era a dela? Por que uma simples empregada tinha se preocupado tanto com pessoas que mal a notavam? Mariana não respondeu logo. Olhou para as mãos, essas mãos que passavam os dias limpando e esfregando, e pareceu buscar as palavras. Depois, contou sua história. Disse que o pai tinha morrido quando ela tinha 19 anos, um acidente de trabalho em uma obra onde não havia as proteções adequadas. Sua mãe tinha ficado sozinha com 4 filhos e nenhuma renda. Mariana tinha que deixar os estudos para trabalhar, para ajudar a família a sobreviver. Disse que tinha passado anos fazendo trabalhos humildes. Limpeza, cuidadora, garçonete. Nunca tinha reclamado porque sabia que era necessário. Mas o que mais doía não era o cansaço, era ver sua família se desmoronar. Sem o pai, os irmãos tinham tomado caminhos diferentes.
A mãe tinha se fechado em um silêncio que ainda durava. Os almoços de domingo tinham desaparecido. As festas tinham se transformado em dias como os outros. A família que Mariana lembrava da infância existia só nas memórias dela. Disse que quando tinha chegado àquela mansão 7 meses antes, tinha visto a mesma coisa. Uma família que tinha tudo, exceto o essencial. Uma casa cheia de coisas e vazia de amor. Pessoas que viviam sob o mesmo teto sem se verem de verdade. E tinha decidido que não podia ficar só olhando. Não podia permitir que outra família se perdesse como a dela tinha se perdido. Mariana tinha também outro motivo que confessou só naquele momento. Disse que o pai, antes de morrer, tinha feito ela prometer uma coisa. Tinha dito que a família era tudo, que o dinheiro ia e vinha, mas as pessoas que te amam permanecem. Tinha dito para não permitir nunca que o trabalho roubasse a vida, como estava acontecendo com ele. O pai tinha morrido 2 dias depois dessa conversa. Mariana nunca tinha esquecido as palavras dele. Quando tinha visto Gabriel Tavares, um homem que tinha tudo, mas não tinha nada, tinha pensado no pai. Tinha pensado em todas as coisas que ele não tinha podido fazer porque o trabalho tinha impedido. E tinha decidido que ajudaria aquela família, mesmo que não fosse a dela. Gabriel escutou em silêncio. Quando Mariana terminou de falar, ele fez uma pergunta. Perguntou o que podia fazer para agradecer. Disse que daria qualquer coisa, um aumento, uma bonificação, qualquer quantia que ela pedisse. Mariana negou com a cabeça. Disse que não queria dinheiro. Disse que a única coisa que queria era que ele mantivesse o que tinha começado naquela noite. Que continuasse estando presente, jantando com a família, ligando para os filhos, não só por negócios. Que não deixasse aquela véspera de Natal ser uma exceção, mas o começo de algo novo. Gabriel a olhou com respeito. Essa moça que ele considerava invisível tinha uma sabedoria que ele, com todos os seus milhões, nunca tinha tido. Prometeu que tentaria. 1 ano depois, na mesma mansão, outra véspera de Natal. Mas dessa vez, tudo era diferente. Gabriel tinha chegado em casa às 5 da tarde, não às 10 da noite como fazia antes. Tinha cancelado todos os compromissos do dia 23 de dezembro ao dia 2 de janeiro, como tinha prometido à família no ano anterior. Os filhos já estavam lá, não porque alguém os tinha convencido com ligações secretas, mas porque voltar para casa no Natal tinha se transformado em algo natural, desejado, esperado. Rodrigo tinha trazido a namorada, uma moça inglesa que Helena já adorava. Teresa tinha chegado com 1 semana de antecedência porque queria ajudar com os preparativos. Os gêmeos não tinham ido embora nunca. Tinham escolhido ficar em Coimbra, perto da família, em vez de aceitar um estágio em Dubai. A avó tinha chegado do Algarve com uma mala cheia de ingredientes para os doces tradicionais. Henrique e a esposa estavam presentes como tinham estado em cada festa do ano anterior. A discussão de 7 anos antes parecia uma memória distante, algo de que rir durante os jantares em família. E Mariana continuava lá, mas não como empregada. Ou melhor, não só como empregada. Durante o ano, Gabriel tinha descoberto que Mariana tinha tido que abandonar os estudos aos 19 anos, mas que sempre tinha sonhado em se formar. Tinha usado seus contatos para conseguir uma bolsa para ela na universidade. Agora Mariana estudava serviço social enquanto continuava trabalhando meio período na mansão. Mariana também tinha ajudado Gabriel a reconstruir a relação com a família de origem dela em Évora. A mãe, que não via havia anos, tinha sido convidada a Coimbra para as festas. Os irmãos, que ainda trabalhavam no campo, tinham recebido ofertas de trabalho seguro nas empresas de Gabriel. Mariana tinha recusado o dinheiro que Gabriel queria dar, mas não tinha recusado a ajuda para a família, porque sabia que essa era a forma correta de agradecer.
não com gestos vazios, mas com ações que mudavam de verdade as vidas das pessoas. Helena tinha tomado Mariana sob sua proteção. As duas mulheres tinham desenvolvido um vínculo que ia além da relação empregador e empregada. Mariana tinha se transformado quase em uma filha adotiva, a moça que Helena nunca tinha tido. Naquela noite, enquanto todos cozinhavam juntos na grande cozinha, Gabriel parou um momento para olhar a cena. Viu sua esposa que ria com Mariana enquanto preparavam a massa para os sonhos. Viu seus filhos que brincavam com o tio Henrique. Viu sua mãe que dava ordens a todos como fazia 40 anos antes, quando ele era criança na cozinha de casa no Algarve. Viu sua família. Não a família perfeita das fotos nas revistas de economia, mas uma família de verdade, barulhenta, imperfeita, viva. Gabriel pensou em quão perto tinha estado de perder tudo isso. Pensou em todos os natais passados em reuniões, em todos os jantares perdidos, em todos os momentos que nunca voltariam. E pensou em Mariana, na moça que um ano antes tinha colocado as mãos na boca dele e tinha dito para ficar quieto. Nesse momento, ela levantou o olhar e cruzou com o dele. Sorriu. Um sorriso que dizia tudo sem precisar de palavras. Gabriel devolveu o sorriso. Depois vestiu o avental azul, aquele que a avó tinha guardado durante anos, e se juntou à família para preparar o jantar da véspera de Natal. Lá fora, nevava. As luzes de Natal brilhavam no jardim. E pela primeira vez, desde que Gabriel lembrava, a mansão já não estava silenciosa. Estava cheia de vida. E Gabriel entendeu finalmente o que Mariana tinha tentado ensinar. Entendeu que o sucesso não se mede nos milhões na conta do banco, mas nas pessoas que te esperam em casa. Entendeu que o tempo é o único recurso que não se pode comprar e que cada momento desperdiçado, longe de quem se ama, é um momento que nunca volta. Naquela noite, antes de sentar à mesa, Gabriel fez algo que não fazia havia anos. Abraçou cada membro da família, um por um. Abraçou seus filhos e disse que estava orgulhoso deles. Abraçou a esposa e disse que a amava. Abraçou a mãe e agradeceu tudo o que tinha feito por ele. Abraçou o irmão e prometeu que nunca mais o deixaria sozinho. E finalmente abraçou Mariana, a moça que um ano antes era só uma empregada invisível e que agora tinha se transformado em parte da família. Disse obrigado, mas não só obrigado por aquela noite. Obrigado por abrir os olhos dele. Obrigado por mostrar o que estava faltando. Obrigado por ter dado a coragem para mudar. Mariana sorriu com lágrimas nos olhos e disse que ele não precisava agradecer. Só tinha que continuar presente, porque isso era o maior presente que podia dar para a família. E Gabriel prometeu que faria isso. Faria para sempre. Se esta história lembrou você que as coisas mais preciosas da vida não podem ser compradas com dinheiro e que às vezes tudo o que é preciso é uma pessoa especial para mudar tudo, deixe uma marca da sua passagem com o coração. E se quiser apoiar quem conta histórias que celebram a família, o amor e a magia de se reencontrar, pode fazer isso com um super obrigado excelente função logo aqui embaixo. Cada gesto conta, exatamente como contou aquele momento em que uma empregada com luvas amarelas teve a coragem de fazer um bilionário ficar quieto e proporcionou a ele o Natal mais lindo da vida dele.